Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para uma aula de filosofia, para encerrar os nossos estudos desse bimestre, né? Encerrar nossa apostila. Então, abra aí ela na página 19, já no finalzinho da página, com o tópico Corrigir os pensamentos. Vamos lá. Quando pensamos sobre algo, podemos nos enganar. Por isso, é muito importante conversar a respeito de nossos pensamentos. Afinal, uma boa troca de ideias pode nos ajudar a perceber e a corrigir enganos. Virando para a página 20, vamos para a hora de filosofar. Os pensamentos mencionados a seguir contêm enganos. Vamos conversar a respeito deles. Eu quero lembrar aqui que a filosofia nos permite dialogar, conversar e formular opiniões. Eu vou deixar aqui nesse vídeo a minha opinião para que você depois possa formular a sua opinião, tá bom? Vamos lá. Desafio. Descubra os enganos desses pensamentos e faça sugestões para corrigir cada um deles. Eu vou fazer aqui a leitura e depois eu vou dar um tempinho para você pensar sobre cada um deles e volto em seguida dando as minhas sugestões e opiniões. 1. A alface do poema saiu voando. Então, a alface do seu almoço também sairá voando. 2. Os passarinhos voam e as moscas também voam. Então, as moscas são passarinhos. 3. As pessoas não têm asas. Então, é impossível uma pessoa voar. 4. A alface é um vegetal comestível, então podemos comer qualquer tipo de alface. 5. Eu não gosto de comer alface, então ninguém deve plantar e cultivar alfaces. 6. O passarinho está cantando na gaiola, então ele está feliz por estar em uma gaiola em vez de estar voando. Então, vamos lá, vou dar aqui um tempinho para você refletir sobre essas afirmações.
Pronto, gente, eu acredito que esse tempo deu para você aí refletir um pouco sobre todas essas afirmações. Lembrando que eu vou deixar aqui a minha opinião, os meus pensamentos, e a partir deles você pode deixar a sua opinião também, tá certo? Vamos lá. Para a primeira frase, a alface do poema saiu voando, então a alface do seu almoço também sairá voando. Enquanto passava aqui o tempo, eu também fazia algumas anotações para ajudar na nossa reflexão. Então, anotei aqui que existe a parte da imaginação na literatura, na leitura, nas histórias, de modo que as coisas que são inanimadas, as coisas que não têm vida, que não se movimentam, elas podem se tornar, nessa realidade, coisas animadas, como, por exemplo, a alface. Na realidade, a folha de alface, ela não voa, né? Só que aí, na história, ela se transforma e ela pode, sim, voar. Então, a nossa correção do pensamento aqui nessa primeira seria que a alface do poema saiu voando, mas a alface do seu almoço não voa. Vamos para a segunda agora. Os passarinhos voam e as moscas também voam. Então, as moscas são passarinhos. Vamos pensar e refletir no seguinte. Os passarinhos voam e a gente sabe disso. Mas eles são os únicos seres que voam? Acredito que não. Então, a correção desse pensamento poderia ser a seguinte: os passarinhos voam e as moscas também, mas as moscas não são insetos, tá bom? Vamos agora para a terceira frase. As pessoas não têm asas, então é impossível uma pessoa voar. Vamos agora para a reflexão, eu anotei aqui. As pessoas não podem voar utilizando os seus membros, os seus braços, como seres alados, né? Como seres que voam. Só que, valendo-se da criatividade, da imaginação e da inteligência do ser humano, foi inventado máquinas que nos ajudam a voar, que possibilitam que a gente voe. São elas, por exemplo, o avião, o helicóptero, asa delta, né, que é um instrumento que as pessoas fazem até esporte, balão, enfim, entre outros que nos ajudam, nos dão a possibilidade de voar. Então, a correção do pensamento dessa frase seria: as pessoas não têm asas, portanto, elas só podem voar com a ajuda de máquinas e equipamentos. Na questão 4, a alface é um vegetal comestível, então podemos comer qualquer tipo de alface. Então, eu fiz aqui uma pesquisa sobre alface e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá! Ainda que sejam comestíveis, as alfaces podem se deteriorar, tornando-se impróprias para comer, ou seja, se estragar. Além disso, podem existir representações desse vegetal que simulem sua aparência, mas que não sejam alimentos. Por exemplo, uma alface de plástico, outro material que não é comestível, um desenho, uma pintura que tenha esse alface. E isso não é comestível, a gente não pode comer. Nós podemos comer uma alface estragada, por exemplo? Não, porque vai nos fazer mal, né? Então, a sugestão para corrigir o pensamento dessa alternativa é: a alface é um vegetal comestível, mas não é possível comer alguns tipos de alface. 5. Eu não gosto de comer alface, então ninguém deve plantar e cultivar alfaces. Novamente, eu fiz aqui uma anotação importante. O plantio e o cultivo de vegetais comestíveis não devem ser levados em conta somente as preferências alimentares, porque nós somos diferentes, preferimos comer coisas diferentes. Não é porque a gente não gosta que ninguém vai poder gostar, não é assim? Então, para corrigir esse pensamento, poderia ser: eu não gosto de comer alface,
mas mesmo assim, as alfaces devem ser plantadas e cultivadas. E vamos para a última frase, que diz: o passarinho está cantando na gaiola, então ele está feliz por estar numa gaiola em vez de voando. Então aqui você pode pensar, você está gostando de ficar em casa meio que engaiolado igual esse passarinho? Vamos refletir um pouco sobre isso também, né? É um engano crer que as pessoas cantem apenas em situações felizes, assim como um passarinho. E um engano maior ainda é crer que isso, na verdade, seja somente no caso das aves, dos bichos que voam. Então, o que quer dizer essa frase aqui é que o passarinho canta na gaiola, mas não quer dizer que nós estejamos em casa, presos, felizes, alegres, cantando. A sugestão de corrigir o pensamento é que o passarinho está cantando na gaiola, mas isso não significa que esteja feliz por estar em uma gaiola, em vez de estar voando, assim como nós. Não é porque a gente está preso em casa nesse momento que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar desanimado. A gente tem que se fortalecer na alegria, no sorriso, para quando tudo isso passar, a gente conseguir retomar a nossa vida. Mas é como esse exemplo do passarinho. Então, terminando agora essa reflexão dessas frases, agora nós vamos para a última atividadezinha aqui desta página, que diz assim: lápis na mão. Nas linhas a seguir, escreva uma frase contando o que você considerou mais importante estudar sobre os pensamentos. E tem um lembrete. Lembre-se, pensar nos ajuda a entender o mundo, a criar coisas interessantes, a cuidar de nós, dos outros e tudo o que nos cerca. E trocar ideias com os outros nos ajuda a pensar cada vez melhor. Então, gente, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões hoje e até mais.